Após 7 anos de namoro com a minha amada, ela finalmente aceitou o meu pedido de casamento. Mas no dia do casamento, o amigo de infância dela bebeu algo que lhe deu efeito. Sem hesitar, ele levou a minha noiva à força. Eu tentei detê-lo, preocupado. Quando me aproximei da minha noiva, planejando levá-la ao hospital para uma lavagem gástrica, fui atingido por um tapa de Liu Huiyan. Riqian, como você pode ser tão egoísta? Você não vê que Li Zefeng está quase morrendo? Você ainda se preocupa com a minha primeira vez? Ele é a pessoa que eu mais amo. Se ela morrer, eu também não quero viver. Dito isso, a minha noiva, conhecida por sua imagem de garota pura, tirou o vestido de noiva em público e colou seu corpo curvilíneo em Li Zefeng em frente a todas as câmaras do mundo. Ela me transformou completamente em uma piada, fazendo amor com Li Zefeng no meu quarto de recém-casado. Eu virei as costas e joguei fora a espada de casamento na minha mão, e sem hesitar, joguei fora o meu passado com Liu Huiyan. Completando o jogo de amor dela e do amigo de infância. Eu fiquei na porta sem expressão, ouvindo o som incessante da chuva caindo. A imprensa no local apressou-se em apontar as suas câmaras para o meu rosto, parecendo querer capturar o meu embaraço e raiva. Na tela da transmissão ao vivo do casamento, os comentários dos fãs rolavam. Eu disse que a irmã nunca se casaria com esse inútil. Esta é a primeira vez da irmã. Antes, alguém ofereceu 30 milhões para comer com a irmã e ela recusou. Inesperadamente, ela está disposta a entregar-se a Li Zefeng. Um grande amor na indústria do entretenimento. Eu parecia alheio, como se estivesse dirigindo sozinho para uma taça de vinho tinto. A mulher que parecia estar gritando de prazer não era minha esposa. Até 2 horas depois. A porta do quarto de recém-casado se abriu lentamente. Liu Huiyan saiu com a cintura arqueada com uma mancha vermelha ambígua no pescoço. As suas roupas estavam manchadas de líquido desconhecido, as pernas tremiam, mas ela parecia extremamente sedutora. Os repórteres avançaram. Senhora Liu, ouvimos dizer que esta é a sua primeira vez. Você traiu o seu marido no dia do casamento. Isso significa que Li Zefeng é o seu verdadeiro amor? O Li Zefeng tem realmente um abdômen definido? Você ainda vai se casar com Riqian? Liu Huiyan franziu os lábios. O rosto corado de escárnio. Não tenho comentários. Riqian é meu marido. Não falem bobagens. Dito isso, ela afastou a multidão e com as pernas trêmulas caminhou até mim. Ela sorriu e pegou minha mão. Marido foi tão perigoso agora. Se você não o tivesse impedido, quem sabe o que teria acontecido com Li Zefeng? Eu agradeço em nome dele. A voz dela não era mais fria como antes, mas rouca. Vamos continuar o casamento agora. Mas precisamos ser rápidos, minhas pernas estão doendo. Ela ainda tinha as marcas de mordidas de Li Zefeng. Eu desviei discretamente. Esquece. O sorriso no rosto de Liu Huiyan desapareceu. Ela franziu a testa. Não é só a primeira vez. Você ainda tem um complexo de pureza? O valor de uma mulher não está na sua virgindade. Por que você é tão mesquinho? Nico, você não quer se casar comigo? Amor, tínhamos 7 anos de namoro. Casar era o sonho da minha vida. Para Doon, Sinacripísio Koang Laha. Nayon, Nakakatava Langang Pakirandon Ko. O Milinhaco e Narapang Galit Nian Tingin, Etnapabunton Ininga Nalang. Nagkamali Kainige Pagkakantindi. Indiaco Nagkaka Problema. Nagpásia na Consumuco Sacânia. Kazama Nia Menyang Iba, o canino Menia Beniga Yang Kanyan Unambeses, Anu Namaang Pakialon Kodon. Liu Huiyan, Nakakuno Ang Noupo no NG Inizang Mgamata. Indi Problema Kung Indi Kamag Pakasal. Nandito Ang Laha NG Mbakaibigan Reporter, Gusto Mobeng Mapaia Ako. Indi Beati Ika Wang Arawaram na Nagmamakaava Saeik na Pakaska? Nayon, Nagdadalavanzip Ka, Baki Ka Nagpapakita NG Ganiton Muka? Mas lá Lucia Nagalite Aban Nagsazalita. Si Li Zefeng Ang Pinakamalagangan Tão Sabua Iko. Uvagkang Imagem Mali. Huiyan. Nakabalota NG Ubad Saitais, Si Li Zefeng Ailuma Pite NG Dalavan Akan Et Inavakan Ang Kama Ini Liu Huiyan, Itinula Itu Sakanian Ibaba. Masakite, Tulunga Muako. Agadna Nakalimuta Ni Liu Huiyan Ang Ibapang Baga Et Tinulungan Si Li Zefeng Nabomalin Et Umalis. Sapagma Madali, Naivan Langang Zan Ulin Salita, Bilham Moaco NG Gamot Sapag Pijil NG Pagbubuntis. Si Li Zefeng Ainagmadali Et Nakalimutan e Tong Dalin. Nakatin Sakanian Mabilis na Pagalis, Uminon Ako NG e Zambot NG Red Wine. Pagkatapos ay umalis ako ng may determinación.
Pago Vikop Nagimpak Ko Ang Yaya Nga Kim Magamit Et Natulugaku Nang Mahimbin. Maga Umaga Indi para Aku Gizem, Nguninarinig Ko Ang Malakas na Pagkato Sapinto. Pagbucas Ko Ng Pinto, Nakita Ko Ang Mgamagula Niliu Ruia Napuno Ng Galite, Bago para Menhaco Macapagsalita. Sinimula Nila A Consigavam, Alamo Bea Kungiano Ang Sinazabi Ng Mga Tão Sa Internet Tonkol Kai Ruian, Maipuzo Caparabeng Matulug. Si Ruian Aitalagambulаг para Maalinka. Napacaramin Lalakin Duvag, Indica Macapagbiga Ng Protection Sacânia Sacritical na Sandali. Et Gayumpaman, Mapaiapa Caparahim. Kung indica Naginta e Kai Ruian Ng Piton Town, Paano Namincia na Pangazava Saiu. Nakikita Ang Kanila Muka na Puno Ng Lavai, Gusto Kolang Zipin, Indi Beacila Ang Nagana Psaik Noon. Nangza Alan Langang Ion Pajigen Zamagiaral Sa Universidade. Et Naninivala Kang Sincero Ako Kai Liu Ruian, Kaya Pinilimo Ako Makipa Deite Sacânia? Paano Pagcatapos Kong Gavincian Izanangungu Nansikat na Artista Nagsimula na Sila Manguia Saeikin, Tumingala Ako Samalinis na Quarto. Libuli Bombeses Akon Nagimagine na Macapagsilan Et Magpalaki Ng Maanak Kazama Siliu Ruian Dito, Ngunina Zira Itula Ng Kama e Niliu Ruian. Niakapiko Ang Akim Gabrazo Et Ngomizi, Ano Ang Kailangan Kong Gavin para Sacânia? Aminin Ang Kanyam Pajijin Bastos Et Ang Kanyam Pagiacap Sapublico, Wang Kanyam Valan Kaian Gabi Kazama Ang Iba, Vala A com Kakaia. Nagen Izan Green Hat King, Et Kailanga Mupang Magpacatanga Sacânia. Si Ruian Aizan Batam Babai Mula Saizam Mabutim Pamilha. Indi Si Agagava Ng Ganiton Bagay. Ang na Niliu Ruian ai Nagalit et Tumalon, Nakatayo na Nakahaka Sacanian Baivan et Tinuturu Ako. Parangusto Nian Sumugod et Kaininhaco. Nakakatuva Lang. Mairon Kaion Ganiton Horas. Mas Mabutin Anapin Ang Nion Mabutin Anak et Tingnankung Sia Beai Nasa Cama para Nili Zefen. Endi para Bumaba. Bago para Sila Macapagsalita e Tinula Co Sila Palabas. Expulsou-os de casa, ouvindo os gritos furiosos do lado de fora da porta. Preparei-me um café da manhã devagar. Antigamente se Liu Ruian queria emagrecer. Eu a acompanhava com refeições leves 3 vezes ao dia, para que ela tivesse nutrição durante a dieta. Eu cozinhava para ela de várias maneiras, mas eu mesmo ficava com o estômago vazio. Agora não preciso mais. Olhando para o meu quarto meticulosamente projetado, eu esperava inúmeras vezes pela minha primeira vez com Liu Ruian, mas a juventude que eu amava e acariciava, e que eu não suportava nem tocar um dedo, se abraçou abertamente com outro homem no casamento, deixando que suas fotos se espalhassem pelo mundo. Joguei todas as fotos de Liu Ruian no meu quarto no lixo, como se estivesse jogando fora tudo sobre mim e ele. Depois de arrumar o quarto, meu celular vibrou continuamente no sofá. Amigos me marcaram em um post. O post descrevia em detalhes minha história de amor com Liu Ruian ao longo dos anos, e xingava Li Zefen como amante. A invasão de Li Zefen em nosso relacionamento foi recebida com repost de internautas justos, que foram ao Weibo de Li Zefen para xingá-lo como um descarado amante. Houve até uma petição para Liu Ruian sair do entretenimento. No segundo seguinte, o WeChat me notificou com o post de Li Zefen: desculpe, eu não deveria ter te recebido. Deixe-me perecer. A imagem era de um comprimido para dormir. Enquanto eu estava confuso, o telefone de Liu Ruian tocou. Ela gritou furiosamente para mim: Requian, você está louco? Por que você está espalhando mentiras online? Não é apenas um casamento estúpido? Eu disse que vou te compensar. Você precisa pressioná-lo assim? Li Zefen se trancou no quarto e tentou se matar. Você sabe que se algo acontecer com ele, eu não vou te perdoar. No segundo seguinte, o som de uma porta sendo arrombada veio do telefone. Liu Ruian correu para o banheiro ansiosamente, sua voz tremendo: Li Zefen, não me deixe. Eu não posso viver sem você. Li Zefen fingiu estar magoado. Desculpe, Ruian. Eu não queria estragar seu casamento, e muito menos tirar sua primeira vez. Mas Requian não pode mais dizer essas coisas sobre mim. Eu realmente não tenho mais cara para viver. Que jogada de autoprodução e autuação. Mas esta não é a primeira vez que Li Zefen faz isso. Antes, sempre que Li Zefen queria, ele podia chamar Liu Ruian para longe de mim a qualquer momento. A primeira desculpa era estar doente ou ter medo do escuro. Mais tarde, um simples olhar era suficiente.
Seja no meu aniversário, no nosso dia especial ou a qualquer hora. Liu Huyan corria para ele sem hesitar. Sempre que eu ficava mal-humorado, Li Zefeng fingia tentar se matar. E toda vez, Liu Huyan me repreendia sem distinção. Reqian, eu te digo, com quem eu quero dar minha primeira vez. É minha própria decisão, não tem nada a ver com você. Não pense que só porque vamos nos casar. Marimon controle Nhaco e Post Ko Nagadito. Salo OBNG Tatlo Minuto. Gusto Kong Makita Ang Ion Paginji NG Tavad, Maipaka Arte Ang Kanyamboses, Indinia Napigilan Ang Pagkazuklan. Pinutol Kossia NG Mainao, Bavatsalita Aisumuzunod Sakanian Sinabi, Dama K. Maari Kong Ibiga Yang Akin Unangabi Sakung Sino Men Yang Gusto Ko. Indi Koet Indi da Pat Magikaron NG Anuman Sama NG Loob. Fang Yuan, Nagulat Siliu Huyan. Nang Marinig Niang Akin Boses. Nang Valan Anuman Sama NG Loob, Nakainga Sia NG Maluvag, Muka Napilitan Sian Ting Namako. Reqian, Iknazal Nataio. Magem Mazunurin K. Kaiano para Ang Gustumo Mai Bibiga Iko Saiu, Angate Indica Nakikialon Saeikin Et Samgabaga Nili Zefen. Ang Nanjarinayon. Ayokon Manjarimoli. Suman Aion Ako NG Pabalan. Siempre, Indina Ako Makikialon Sakanila Nili Zefen. Pagkatapos NG Laha, Vala Nakami Relazion. Nambomalik Siliu Huyan, Kinabukaza Naito. Kazuno Nia Ai Sili Zefen, Et Zamalak Maleta. Nangmakita Nia Akon Nakatin Kaili Zefen. Ipinalivana Niliu Huyan, Dinala Ko Sili Zefen Sadoktor. Mabutinalang Medio Nalilito Sia. Nagkamali Sia Sapaga Akalam Bitamina Ang Pampatulug, Kung Indi Ai Kailangan Sian Ugazan Ang Kanyan Tian. Nakatayo Sili Zefen Salikod Niliu Huyan. Nakaloco Sia Naglabas NG Kanyan de lá, Ngunipuno NG Tagumpa Yang Kanyan Gamata. Gayum Paman, Sapanau Ito. Ang Opinion NG Publico Sakanya Sa Internet A Indimaganda. Kailanga Nian Tumira Sabaya Inamin Nangrilan Sandali. Pagkatapos NG Laha. Ikawang Gomava NG Kaguluan Ito. Pinupunazan Ko Ang Ion Puvet. Yumuko Sili Zefen na Parampinipili Ang Kanyan Sarili. Pazência na Brother Kian. Lahai Kazalan Ko. Signa, Pagod na Sili Zefen Sabun Aro. Ayuzin Moang Kanyan Silid. Utus Niliu Huyan, Nguni Indi Nia Naintindinha Ang Akin Pagpayag. Pagkatapos Aitumalikod Sia Et Pumazo Sabanho. Nangumali Sia Ang Pagmamata Samuka Nili Zefen Aibaja Naglarro. Saalip, Tasnou Sian Tumingin Saeikin. Baki Indimo para Rinhalan Ang Ion Lugar, Paano Kamakik pa competência Saeikin para Kai Huyan. Indimokaya, Indimotalaga Akuma Papalitan Sapuzunia Indibea, Tama Ang Sinabinia. Talaga Indikosia Matatalo. Salahai Nigetal Naito, Kaianonon Gavin Ko para Kailiu Huyan. Sili Zefen para Rinhang número 1 Sakanian Puzo. Ngumiticia Saeikin, Tila Gusto Nia Makita Akon Naia. Reqian Natatandan Ko Nakarrapon Ang Ion Casal Kai Huyan. Pazência na. Indicosinazadia, pero si Huyan Aimazidon Kaki aqui. Muli. Sinabi para Nia na Gusto Nian Bijan Ako NG Anak, Sengol Sia Naglabas NG Kanyan Celfone, Ipinakita Saeikin Ang Kanilan Kabalivan Karrapon. Savidio, Ang Akin Fiancena na Mumula Et Umuyuko Kai Saizambiro. Ainakadunko Kaili Zefen Valan Kai Angumagala. Itinaias Nili Zefen Ang Volume. Ang Kanyan Gamata Aipuno NG Indi Maitatagon Pagamon. Tining Nanko Sia NG Malamig. Sasuzuno na Sandali. Ibinato Nia Ang Laha NG Laman NG Maleta Et Pagkatapos Aigumulon Pababa Saagdan. Kianjei Mahal Ko Alan Kong Galit Ka Saeikin. Pinagkait Ko Ang Unangabini Huyan. Sinira Ko Ang Casal Ninho. Indikita Sizin Sapagtula Mosaeikin Mula Saagdan. Biglan Sumiga Siliu Huyan, Namumula Ang Mgamata. Não Makita Nia Sili Zefen na Nakarraka Sakanian Binti, Valan Pagalin Langan Sian Sinampau. Reqian Baki Kaganian Kazama? Valan Nagavan Mali Sili Zefen. Kung Magagalit Ka Saeik Muibus. Sinipania Ako NG Malakas, Et Bomag Saako Saagdan. Bomag Saang Ulu Kosa Dingdin na Mai Malakas na Tunog. Agadna do Malo Yang Dugu Mula Saakin No. Ang Akin Paninjin Ainagdilin. Gayum Paman, Nagmamadali Siliu Huyan na Tulungan Sili Zefen. Pinili Kong Mulat Ang Akin Gamata.
Pinanode Koasia Umalis Kazama Silis Efen. Tula DNG Dati, Bomag Saako Salupa. Indi Kona Pigilan Ang Pagsuka NG Malak Imbuga NG Dugo Et Navalan Aku NG Malay. Nang Magizem Akumuli. Siliu Ruyan Aibumalik Kazama Silis Efen. Sinipania Aku na Parampata e na Azo. Na Kabalota Nang Makapau Ang Uluni Lis Efen. Rekian, Anu Ang Ginagavamo. Nagpapangap Kabeng Patai. Alamo Beng Muntik Nang Magikaron NG Concussion Silis Efen. Baki indicou na Pansin Non Naganian Kakazama? Inavaka Nilis Efen Ang Kama e Niliu Ruyan Et Nagpangap na Nagsazalita. Ruyan Indi Mocia Mazizi. Parelho Kaminlalaki, na Intindian Ko Ang Kanian Sakiti, Pagkatapos NG Laha, Ibiniga e Moang Ion Unangabi Saeikin. Anonong Mazama Kong Mazugatanka? Kailangan Ko Lang Manatili Dito NG Kauntipe Apalmanhin. Maziado Kalang Mabait Kaya Inapi Kania. Peruuvag Kang Magyalala. Ang Press Conference Mamaya Ailinilina Ang Laha para Saiu. Pagkatapos Nia Magsalita Lumingoncia. Tinitingnan Ako na Nakaiga Salupa. Ang Lambin Sakanya Muka Ainagem Malamig. Nagkakala KNG Valan Kabuluan Bagay Online. Nayon, Kailanga Mon Minji NG Palmanhin Kailis Efen Sarap NG Mba Câmera. Nang Makarara Pang Kanyang Gamatuvid na Mata Pinipigilan Ko Ang Sakit Et Sinabi Baki? Indi Aku Ang Gomavanito, Baki Aku e Engi NG Palmanhin? Indi Nama Nagabala Siliu Ruyan. Naguto se baixou Samgabodigward na Dalin Aku sa Press Conference na Parampata e na Azo. Pupunta Anko Ang Mídia para Pacal Minsila. Kailanga Mon Malaman Kung Anu Ang Sazabin Mamaya. Indi Kote no Gunan, Nakakulon Aku Sasulok, Et Ang Pavis Saak Muka e Tulu e Nadumadaloi. Nakita Niliu Ruyan Ang Ak Pagigen Indi Comportable Et Muco para Magtanong. Anonong Nangiari. Baki Ang Panji TNG Mukamo. Bago para Akuma Kazagot, Itinula Nilis Efensiliu Ruyan. Papunta Sapinto. Ikalmuna Ang Mag Intertan NG Ma Reporter. Nandito Ako. Nagatubili Siliu Ruyan, Ngunilo Mingon para Rinsia Et Umalis. Nguni Sasuzuno na segundo. Ilamalala Kinlalaki Ang Pomazo Sadre Sinrum. Silis Efen Ainakangizi Et Lumapit Saeikin. Tumatava NG Malacas. Tingnamoang Ion Pagpapangal. Rekian. Tingnamoang Ion Pagpapangal. Kailanga Mobea NG Tulonco. Pagkalaga e Nia NG Kanian Kamai. O outro deu um soco na minha barriga. De repente senti que meus órgãos internos tinham mudado de lugar. Este é o preço que você paga por competir com a Ruyan por mim. Batam nele até a morte. Punhos vindos de todas as direções me atacaram. Em pouco tempo eu estava caída em uma poça de sangue, quase morrendo de dor. Não sei quanto tempo se passou. A porta do quarto só se abriu novamente. Liu Ruyan abriu os olhos arregalados. O que vocês estão fazendo? Lis Efen imediatamente desarrumou suas roupas e implorou ajoelhado aos pés de Liu Ruyan. Ruyan, você finalmente chegou. O irmão Qian disse que eu roubei sua primeira noite e que vai me matar. Aqueles poucos brutamontes. Olhando para Lis Efen, eles imediatamente apontaram para mim em pânico. Foi ele quem nos convidou. Ele disse que queria dar uma lição a esse playboy. Ele também disse para batermos nele até a morte, de preferência para aleijá-lo. Ao ouvir isso, Liu Ruyan ficou furioso e correu em minha direção, me dando um tapa severo. Suas unhas afiadas arranharam minha bochecha. Uma boca de sangue escapou involuntariamente. Liu Ruyan agiu como se não tivesse visto. Não finja estar ferido. Não pense que vou te perdoar facilmente hoje. He Qian. Eu já prometi me casar com você. Por que você tem que se opor a Lis Efen? Lis Efen agarrou o braço de Liu Ruyan com uma expressão de dificuldade. Ruyan, eu assumirei qualquer consequência pelos erros que cometi. O que quer que você queira que eu pague, eu pagarei. Você é tão bom comigo. O irmão Qian certamente vai me retaliar ainda mais. Liu Ruyan avançou para apoiar Lis Efen, que estava caindo. Seus olhos estavam cheios de dor incontrolável. Vou te levar para o hospital agora. Quando eu voltar, não vou deixá-lo impune. Ele ajudou Lis Efen a sair, sem perceber que minhas pupilas já estavam dilatadas. Estendi a mão, confuso. Com o último suspiro, gritei para ele, He Qian, o que mais você quer? Lis Efen já foi arruinado por você. Isso não é suficiente? Se algo acontecer com ele, eu não vou te perdoar. Minhas palavras de súplica ficaram presas na minha garganta. Eu balancei a cabeça com um sorriso amargo e disse com dificuldade.
Vamos embora. Antes que eu pudesse terminar de falar, a ambulância chegou. Liu Huiyan saiu sem hesitar. Olhando para suas costas decisivas, não consegui mais me segurar e caí no chão. Na lama eu parecia ver Liu Huiyan quando era jovem. Eu nunca teria imaginado que 7 anos de amor teriam um fim como este. Eu ri amargamente e fechei os olhos decisivamente. Liu Huiyan, eu nunca mais quero te encontrar. No dia seguinte, a notícia da minha morte no camarim se espalhou pela internet. Meu agente ligou. Ele não pôde deixar de repreender. Mesmo que você não goste dele, você não pode causar esse tipo de problema. E sua reputação? Foi como um raio direto na cabeça de Liu Huiyan. Seus olhos ficaram pretos de repente, o mundo girou, e a sopa que ele estava segurando para Li Zefeng caiu no chão com um barulho, espalhando-se por toda parte. O que você disse? Quem morreu? A voz do meu agente continha um cansaço e uma acusação que não podiam ser escondidos. No bastidores da coletiva de imprensa, ele perdeu muito sangue e não conseguiu ser salvo. Agora, a internet está empolvorosa. Dizem que você fez seu marido morrer por causa de Li Zefeng. A marca de moda já começou a cancelar o contrato e seu filme também foi removido. Pense no que você vai fazer agora. As palavras do seu empresário ecoam em seus ouvidos. Mas Liu Huiyan parecia não ter ouvido. Liu Huiyan deu um passo para trás, disparando sua arma, e bateu contra a parede fria. He Qian morreu. O homem que sempre foi gentil e tolerante, que preparava cuidadosamente o guisado de ninho de pássaro para ele quando ele ficava acordado até tarde filmando. Que passava a noite excluindo comentários quando ele era atacado por fãs odiadores, que colocavam o nome dele na região do coração, morreu. A última vez que o viu passou por sua mente de forma incontrolável. Ele estava todo ensanguentado, a ferida na testa sangrava lamentavelmente, e em seus olhos havia uma morte que ele nunca tinha visto. O que ele estava fazendo naquele momento? Ele estava defendendo Li Zefeng e acusando He Qian de ser malvado. Como isso é possível? Ele estava claramente esperando que eu me casasse com ele. Como ele poderia ter morrido assim? Liu Huiyan murmurou para si mesmo, apertando as palmas das mãos com mais força. Ele me amava tanto. Como ele ousaria morrer? Ele deve estar fingindo, querendo que eu volte para confortá-lo. Li Zefeng saiu do quarto ao ouvir o barulho, com as roupas desalinhadas. Ele franziu a testa ao ver a bagunça no chão. O que aconteceu, Huiyan? Você derramou a sopa? Liu Huiyan levantou a cabeça bruscamente para olhá-lo. Com os olhos vermelhos, He Qian morreu. O sorriso no rosto de Li Zefeng congelou instantaneamente. Então ele riu, morreu? Ótimo, assim não terei que me preocupar. A maneira casual como ele disse que uma pessoa inútil como ele estava desperdiçando ar ao viver, era como uma faca que perfurou cruelmente o coração de Liu Huiyan. Pela primeira vez, ele descobriu que o sorriso de Li Zefeng era tão irritante. Como você pode dizer isso? A voz de Liu Huiyan tremia. Ele? Afinal o quê? Li Zefeng avançou e apertou sua cintura. Você se importa com ele? Huiyan, não se esqueça. Ele foi mesquinho e se matou depois de levar alguns tapas. Não tem nada a ver comigo. Ele se abaixou para perguntar, mas Liu Huiyan o empurrou com força. Não me toque. Ele deu alguns passos para trás, com os olhos cheios de estranheza e medo. A expressão de Li Zefeng escureceu. Liu Huiyan, o que você quer dizer? Você está virando as costas para mim por causa de um morto? Liu Huiyan não disse nada. Ele se virou e correu para fora freneticamente. Ele tinha que confirmar. He Qian definitivamente não estava morto. Ele estava definitivamente mentindo para ele. Mas assim que ele saiu do hospital, ele foi cercado por repórteres. Você, após o divórcio, He Qian foi forçado a morrer por você e Li Zefeng. Traiu seu marido no casamento? Agora seu marido morreu tragicamente, sua consciência está tranquila? Onde está Li Zefeng? Ele vai sair e encarar? Os flashes de luz brilhavam loucamente, as perguntas dos repórteres eram como agulhas venenosas. Liu Huiyan, te era così estreito, tremava. Tento de parlar e ma non riusci a emettere alcun suono. Tutto il suo corpo tremava, come se non riuscisse a elaborare le domande dei giornalisti. Ma che giornalisti? Non avevano alcuna intenzione di lasciarlo andare. Alcuni hanno persino tirato fuori una foto di lui desordinato al matrimonio di quel giorno. Sotto il suo naso. Nella foto, lei, com ele abito da sosa acceso a metà. Com uma expressione presente se appoggiava ao braço de Li Zefeng. La sua parte superiore del corpo era oscena. Dopo aver scattato la foto, que esta foto è stata trasmessa in diretta in tutto il mondo.
Ó época de ceviche Li Zefen era la persona che amavi di più. Ora Requian é morto. Ha intenzione di sopposarlo subito? Si disse che Requian abbia ipotecato la vecchia casa lasciata dai suoi genitori per aiutarti. E ha preso in prestito denaro da tutti i suoi amici. Così lo hai ripagato? Ogni frase era come coltello che si conficcava ferocemente nel cuore di Liu Huyan. Non avrebbe mai pensato. Che le sue azioni avrebbero portato Requian alla morte. Fatemi largo, feiti largo. Proprio in quel momento. Li Zefen si fece avanti di corsa, la protesse com il corpo e ringiu ai giornalisti. Di cosa stai parlando? Requian se ele é cercata. Non ha niente a te fer con noi. Non appena Li Zefen finì di parlare, Liu Huyan sollevò bruscamente la testa. Non avrebbe mai pensato. Che tali parole sarebbero uscite dalla bocca di Li Zefen. Nella sua impressione, Li Zefen non era così. Si libero della mano di Li Zefen che lo protegeva. Fece um passo indietro com le pistole suainate guardandolo incrédulo. Se ele é cercata. Li Zefen, come hai potuto dar una cosa del genere? Li Zefen fu spinto daquele parole. O aceno de pânico baleno nei suoi occhi, e subito riprese la sua solita espressione di vittima, desideroso di afferrare o polso di Liu Huyan. Huyan, non ascoltare le loro provocazioni. Non intendevo quello. Sono solo arrabbiato. Perché parlando così di ti? Appena le sue dita toccarono la pelle di Liu Huyan, queste ultimo lascaxiu come se fosse stato punto da inseto. Non intendevo quello, la voce di Liu Huyan tremava e le lacrime nei suoi occhi finalmente caderam. Allora cosa entendi? Disse che hai ipotecato la vecchia casa per aiutarmi a cambiare ruolo, se ele é cercata? Disse che si è preso le critici dei fan per proteggermi, se ele é cercata? O disse che mi ha amato per 7 anni? E alla fine mi hai calpestato come spazatura, se ele é cercata. Liu Huyan quasi gridò in pasata. Ma non sapeva se stava parlando com Li Zefen o com stesso. E giornalisti intorno erano tutti spaventati dal suo aspetto folle. Liu Huyan approfitto per stingere via tutti e torno alla casa dove io e lui vivevamo, passando com il semáforo rosso. Nel momento in cui aprì la porta di casa. La luce del sensore del ingresso si accese. La luce gialla calda iluminava o pavimento, rivelando la casa vuota. Liu Huyan rimase sulla soglia, come se isso oi piedi fossero incolati a terra. La casa era âncora come el solito. Le sue scarpe col taco alto e le pantofole de Requian erano sul mobileto delle scarpe. Le scarpe erano rivolte verso el ingresso. Questa era ele abitudine de Requian. Disseva sempre che così tornando a casa, si poteva piegare la schiena solo una volta in meno. Na varanda ele mencionou casualmente que gostava de rosas brancas, que estavam florescendo lindamente. Requian sempre dizia que rosas precisam ser regadas, trocando água limpa todos os dias. Mas ele nunca se esqueceu de regá-las. Ele entrou na sala com os olhos brilhantes, varrendo o sofá. Foi lá que em inúmeras noites Requian, enrolado em um cobertor, assistia aos seus filmes e voltava para o quarto. Enquanto assistia, ele anotava dizendo que era para se adequar melhor à sua voz. Ele sempre ria dele, dizendo que o leigo sabia mais do que o profissional, mas não percebeu que seu caderno estava cheio de anotações. Mais grosso que o roteiro dele. A porta do quarto estava entreaberta, Liu Huyan empurrou a porta e entrou. Seu coração apertou de repente. Na penteadeira sua mão e o que estava ao lado. Havia uma caixa de veludo lacrada. Ele reconheceu foi encomendada por Requian em uma joalheria alguns dias atrás. Ele disse que era para substituir o anel de proposta, o anterior era muito simples. Naquela época ele comeu um nariz. Agora, ao tocar na caixa, ele não pôde deixar de chorar. Abriu a caixa. Dentro, havia um anel de velocidade com um design minimalista. Uma linha de texto pequena estava gravada na parte interna. Huyan, feliz 7º aniversário. O 7º aniversário do namoro deles foi 3 dias antes do casamento. Naquele dia, ele estava ocupado lutando com Li Zefen. Requian enviou uma mensagem dizendo, espere você em casa para comer bolo. Ele respondeu, não tenho tempo. As lágrimas de Liu Huyan caíram em suas costas, seu coração doendo. Ele se lembrou da noite anterior ao casamento. Requian sentou-se na beira da cama e cuidou de seus pés, dizendo, a partir de amanhã, você será senhora He. Naquela época, ele estava distraído mexendo no celular. Ele deu um superficial, sem notar a decepção que passou pelos olhos dele, nem ouviu ele acrescentar baixinho. Esperei por este dia por 7 anos. Requian abraçou a caixa do anel e sentou-se no chão.
Chorou amargamente. Por favor, volte. Eu errei. Eu realmente errei. O celular vibrou no bolso, era Lee Zefen. Ele nem olhou, desligou diretamente e jogou no sofá. A tela estava acesa, exibindo a mensagem de Lee Zefen. Ruian, para onde você foi? Os repórteres ainda estão bloqueando o hospital, volte logo e me ajude a explicar. Liu Ruian olhou para aquelas palavras. De repente sentiu uma ironia imensa. Ele se levantou e foi ao closet. Abriu o guarda-roupa de Requian. Suas roupas estavam bem dobradas, classificadas por estação. No compartimento superior, havia uma velha jaqueta cinza desbotada. Foi ele quem a protegeu de ácido sulfúrico. Ele estendeu a mão, a ponta dos dedos mal tocando o tecido da jaqueta, e o celular tocou novamente. Era um número desconhecido, enviou 2 vídeos. Um deles era Lee Zefen. Ele deliberadamente colocou algo em seu copo de vinho. Ele estava no camarim de bastidores do casamento, olhando para o espelho e sem pressa colocando um copo de vinho. Despejou um pó branco, um sorriso calculista nos cantos da boca. Ele disse para alguém fora da câmera. Magigen lazin aku pagkatapos uminon niton baso sarapini ruian para makita kung anonong klasen basura si rekian. Tapam para rin nilan umaran, isa parai si Lee Zefen na nakatayo sa esquinita, binibijan ng macacapau na red envelope ng ilan malalakin lalaki. Pagdatin sabayay, ampazin sila anga mamatai. Uvagmag ivan ng buai. Tandaan, gustam e parandam salahana. Si rekian ang una nanak. Tumango ang mgalalaki nagmamadalin sumagot, uvagkang magyalala bata. Garantia na malinizang trabalho. Kinilala niliu ruian ang malalakin ion, sila ang pinatava ni rekian non aram na ion. Para bugbugin si Lee Zefen. Nang bomagsa ang singsen na ulogito mula sakama e niliu ruian. Nagdilin ang kanyang gamata, nanjinjinicia nang indima pigilan. Na lamania mula sasimula para lang, ituaizam palilinlan. Ang kanyan sinazab impagkalazon ay kazinungalingan, ang kanyan sinazab impagpapakamata ay kazinungalingan, et ang kanyan sinazab impangagagazaza ni rekian ay laha kazinungalingan. Ang kanyan tiayo rudes veitiart na inalaga nia ng maigit da lavam puntaun, na pinanivala nia ng maigit da lavam puntaun, ay gumamit ng pinakamazaman para a mula simula angam vacas. Ginava nia sia ng plano. Et sinira nia rin ang tuna e nanagmamalhau sacânia. Biglan tumaio si Liu Ruian. Pumutok moli ang tesni Lee Zefen sacânian telepono Ruian, kung indica sumagot, pupunta ako sa reporter et sazabin na sinabini rekia na ikawai. Nabalil dail sa stress. Nanjinjiniang kanyang gadaliri bumuloncia. Rekian, tiak na maghigantiaco para saiu. Magintei ka saeikin. Lishi, Kagagalin Kolang Saizan Vila Safox Star Island. Nakatira Aku dito ng Kalatim Buvan. Alus Magalin na Ang Mgasugat Ko, pero indico para rim mapigilan malala Ang. Tagpo non aram na ion. Non panau ion, Nakazixik Aku Sapphire Exit Saliko DNG Press Conference. Ang Akin no Aipuno NG Dugo na Bomubulag Saak Ngamata. Bavat Paginga Ai Mai Malacas na Tunog NG na Balintadian. Non akala ko ai malapit na akomamatai, narinig ko ang tunog ng takon na tumatama sa lupa. Nagsisimula sa malayo bavatakan ay tila tumatama sa puso ng izantão, na maindi matatavaran aura. Nandito sia rekian, ako ito, gomizem ka. Gusto kong magbukas ng mgamata, pero malabo ko lang nakikita ang zamboses. Rekian, uvagkang matulog. Mai baid ng indi na halata na pagmamalaki sa boses ng babai. Narinig ko na ang boses na ito. San, president su ng ginseng group, sabi ko nang na irirapan. Tila indiako makapanivala sa akin sarili. Tumigil ang babai. Muka indica para tuluya na babaliu. Ako sisu kingian. Tatlon tal na ang nakalipas ang artificial intelligence laboratory sa ilalim ng ginseng group. Ai nagpadala sa eikin ng imbitazion. Ang alok ai ang imagem tif algoritmo engineer. Ang kopona, ang pondo. Ang makagamitan ai nasa ilalim ng akin ganap na control. Non panau ion, abala ako sa pagtulongkay liu ruian sam gauzapin entertainment. Na causa picolang nang barraja ang kinikilalam babain presidente sa telepono et tinanji rancó e tudail sa cavalan ng interes. Ang bose sa telepono ai tumugma sanasa tenga konayon.
Bakika Narito? Strugled toesk, it word a burden on my ashin ribs. Did you come specifically to save me? Quero rin to decaren de tel doutor Shen to prepare for surgery. Two bodyguards in black suits stepped forward. They professionally lifted me onto the stretcher. Why save me? She stood up, looking down at me with a cold tone. Ginseng Group still needs a chief engineer. I don't want my candidate to die here. Candidate? I was stunned, then understood. She was referring to the invitation from 3 years ago, so why we gave up my dreams for Liu Huyan. And was bus cooking and serving her. Someone still remembered what I used to be like. Sukinjan's car was a black Maybach, with a spacious back seat that was like a small medical bay. She sat opposite me. Taking out a disinfectant VIP. She wiped the blood from my face, not gently but steadily. If it hurts, say so. I shook my head. Compared to the physical pain, the numbness in my heart was deeper. Is Liu Huyan that important to you? I closed my eyes, saying nothing. For her, you gave up your full scholarship to Stanford. Gave up national-level research projects, and even your dignity. Sukinjan's voice was clear but distinctly firm. To become a non-little assistant in the entertainment industry, was it worth it? Was it worth it? I've asked myself this question countless times. 7 years ago, Liu Huyan was a small actor playing a minor role, shivering in the cold wind. I took off my jacket and gave it to him. He said, I'll support you from now on. The light in his eyes made me feel like everything was worth it. But from some point on, that dawn turned into a special tenderness that only bloomed for Li Zefeng. What was left for me was only indifference and taking things for granted. I used to think it was worth it. I opened my eyes and looked at Sukinjan's call profile. Now, I don't know. She didn't press further, just handed me a bottle of water. When I woke up again, it was 3 days later. Sukinjan was sitting on the sofa by the window, holding a document. You're back. She looked up at me and put down the document. Dr. Shen said you're recovering well, but you have 3 broken ribs and need 3 months to heal. I moved my fingers. It didn't hurt as much. Thank you. You're welcome. She stood up and walked to the window. Wait until you're better. And we'll talk about work. I looked at her and nodded gently. Why you? Because you're smart enough and foolish enough. Sukinjan's answer was direct. Smart enough to write algorithms that amaze even me, and foolish enough to waste 7 years on virtual woman. She paused, then added. But now, you've been foolish enough. I watched her turn and walk away. Bigla ko lang na zip na baka itong pitong tag kalokohan ay dapat nang matapos. Nonga horas na iyon, indicou Alana se Sukinjan ay magpapadala NG laha NG evidência. Sa cellphone ni Liu Huyan. Nang buksan ko ang cellphone nakita ko lang na mayroong live broadcast. Et ang matang sa screen ay sina Liu Huyan et Li Zefeng. Ang resolution NG live broadcast ay hindi malina. Nguni sapat na para makita si Liu Huyan na nakatayo sa entablado NG press conference, awak na maigpit ang cellphone. Baja na muti ang kanya muka. Ang Mary Porter sa ilalim ay napakarami, et ang mga flash NG camera ay nagsama-sama. Kagaya ito NG kaganapan non ara o NG casal. Nguni sa pagkakataong ito vala na siambaid. NG pagtatangol kay Li Zefeng sakanyang mata. Si Li Zefeng ay nakatayo sa tabinia, nagpapakita para rin NG kanyang inosentem anil. Inabot niya ang kamay para vacancia Huyan, uvag kanang magulo. Mayroon tayong pag-usapan sa bayay. Mabilis na ibinuka ni Liu Huyan ang kanyang kamay, ang lakas ay nagpagulat kay Li Zefeng. Kinuha niya ang mikropono. Ang boses ay kumala sa bumbo vagan sa pamamagitan NG speaker, sabayay. Sambayay? Sabayay kung sa moako ni loco sa loob NG piton tal? O sabayay NG kay biga mon si rekia nananak sa eikin. Ang kanyang boses ay maina. Nguni ang kanyang mamata ay matatag na matatag. Bigla na gulo ang bulvagan sa ilalim. Ang matanon NG mga reporter ay domagsa na paramalon. Agad na mutla ang muka ni Li Zefeng pilit niyang pinapanatili ang kanyang kalmadong tono. Huyan, baka nazak tanka?
Ang pagkamata inirekian ay valan kinalaman sa aikin. Lahaion ay kasinungalingan. Ngumiti si Liu Huyan, napuno ng luha ang kanyang gamata. Itinayas niya ang kanyang cellphone. Sa screen ay malina ang video ni Li Zefen na nagbibigay ng para samgalalaking bantay. Paano naman ito? Sabi mo bugbugin ang mamata e uvag vanambuay. Kasinungalingan jimbe aion? Nagpalit siya sa isa pang video. Ito ay si Li Zefen sa likod ng ksena ng casal, naglalaga ng kongiano sa baso ng alak. Tignan mo kung matapang para bea ang inútil na si rekian, kasinungalingan jimbe aion? Aban ang mga video a isa isaine lalabas, ang muka ni Li Zefen a inagem mula puti angamberde, pagkatapos ay pula. Gusto niya agavin ang cellphone. Ngunina pigilancia ng me bodyguard ni Liu Huyan. Li Zefen saloob ng maramintaun bulagnaako. Sobrantanga ko para manivala saiu para loco imoaco nang paulito lite. Tinurin que tampinacamalagangan pero nayon ko lang na lama na sobrantanga ko. Ang pinakamamal ko dapat si rekian. Ako ang nakagava sakanya ng mali. Nonga horas na ion, na calpo ako sa halftop ng o xindado. Vala em mic na naglalar o ng cellphone. Vala a com galito saia, para na nonoa langako ng exama rabam palabas. Savacas, domate na ang horas ng pagtatapos. Sa live broadcast tuluyan gomu si Li Zefen. Nagsalita sia sa câmera. Sia ang kusanoob. Sa casal sia ang umava que ng veio. Sia ang nagpipili sa aikin. Sia ang nago diok sa aikin. Si Li Zefen ay nagmuraran sa screen. Si Liu Huyan ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Pinapanood ang kanyang maruming pagarte. Bigla siya natava, ang kanyang tava ay masakit para kaisa sa pagyak. Ako ang kusanoob. Kinuha niya ang microfono. Minha voz está calma como água parada. Eu me deixei ser enganado por você por 7 anos, me deixei tratar meu coração como lixo. Deixei aquela pessoa que me amava ser pisoteada por você até o fim. Li Zefen, essas minhas vontades são suficientes para te satisfazer? Ele se virou para a câmera na plateia. Com os olhos vazios. Fui eu que tirei o véu de noiva no casamento, fui eu que me joguei nos seus braços. Fui usado como um peão, e fui eu que machuquei Rekian repetidamente. Eu, Liu Huyan, sou podre. Mas agora acordei. Sua voz subitamente aumentou. Você me machucou de propósito. Fraude, extorsão, falsificação de provas. Li Zefen, sua punição. Chegou. Assim que ele terminou de falar, vários policiais atravessaram a multidão e subiram ao palco. Mostraram um mandado de prisão. Li Zefen entrou em pânico total, correndo em direção a Liu Huyan como um louco. Sua vadia, eu não vou te perdoar. Os policiais imediatamente o subjugaram. Com um clique algemaram seus pulsos. Enquanto ele era arrastado para fora do palco, ele continuava a praguejar furiosamente. Salpicando saliva no chão, patético como um cão sem dono. Liu Huyan observou sua figura desaparecer. Ela se virou e desceu do palco, sem olhar para trás. Eu desliguei o celular. Levantei minha cabeça, que já estava cansada. Su Qingjian, sem eu saber, havia trazido uma cadeira e se sentado ao meu lado. Com um novo projeto de modelo de algoritmo na mão. Acabou. Sim, concordei. Peguei o projeto da mesa, meus dedos deslizando sobre os símbolos e diagramas familiares. Está na hora de começar. Su Qingjian sorriu, entregando-me uma caneta. O laboratório de Jinshen sempre terá um lugar para você. Meu trabalho começou a voltar aos trilhos. Segui Su Qingjian para reuniões, o dia todo ocupada, mas me sentia muito realizada. Sem entretenimento decadente, sem coisas bizarras e extravagantes. Apenas os pés no chão. Naturalmente, a notícia da minha morte não pôde ser escondida por muito tempo. Só não esperava encontrá-la em um jantar. Vi Liu Huyan. Ela parecia quase esquelética. Não havia mais o brilho de estrela de antes. Ela estava parada cautelosamente perto da porta, levantando-se na ponta dos pés e olhando ao redor, exatamente como eu quando esperava por ela. Foi o nosso primeiro encontro após meio ano, meu irmão mais velho. Rekian veio até mim, sua voz ainda mais rouca do que na transmissão ao vivo. Com uma cautela hesitante. Faz tempo que não nos vemos. Eu me virei, desviando dele discretamente. Algum assunto? Minha voz era tão plana quanto se eu estivesse falando com um estranho. O rosto de Liu Huyan ficou instantaneamente pálido.
Seus dedos apertaram com força a barra do vestido até que ficaram brancos. Eu vim pedir desculpas. Não precisa. Eu o interrompi. Tudo que você fez não foi por mim, nem contra mim. Não se trata de pedir desculpas. Ele ficou atordoado, seus olhos gradualmente ficaram vermelhos. Mas eu te magoei. Requian, eu sei que errei. Eu sei mesmo. Que bom que você sabe. Eu observei o olhar calmo e sem emoção. Sei que sim. Então não apareça mais na minha frente. Isso já é o suficiente para você se arrepender. Suas lágrimas finalmente caíram. Eu já doei todos os meus bens. Lee Zefen foi condenado a 15 anos. Eu saí do show business. Requian, eu não tenho mais nada agora. Isso não tem nada a ver comigo. Eu sou fria e distante. Minha expressão inexpressiva o fez recuar um passo. Você me odeia tanto assim? Eu balancei a cabeça, um sorriso sarcástico nos lábios. O ódio consome energia. E você não é digno. Essa frase destruiu completamente a última esperança dele. Ele tapou a boca. Não pude deixar de engasgar. Requian, me dê mais uma chance, tá bom? Nós tivemos 7 anos de relacionamento. Esses 7 anos, eu o interrompi. Minha voz ficou mais fria. Foram os 7 anos mais estúpidos da minha vida. Eu nunca passei por nada assim. O choro de Liu Huiyan parou abruptamente. Ele olhou diretamente para mim, a luz em seus olhos se apagando. Finalmente só restou a morte. Nesse momento, Su Qingjian se aproximou e ficou naturalmente ao meu lado. Quem é essa? Ele perguntou de propósito, com um sorriso divertido nos olhos. Uma pessoa sem importância. O olhar de Liu Huiyan pousou na mão de Su Qingjian, que estava no meu braço, e depois no anel na mão sem nome de Su Qingjian. Um anel personalizado igual ao meu. Fomos a uma joalheria escolhê-lo depois de fecharmos o projeto de cooperação na semana passada. Não é um par, mas tem o mesmo conceito de design. De repente ela riu. Ela riu mais tristemente do que chorou. Eu entendi. E então ela se virou e foi embora. Su Qingjian olhou para as costas dela desaparecendo na entrada do salão de festas antes de desviar o olhar. Ele arqueou uma sobrancelha e me olhou. Deixou ele ir assim? E daí? Eu balancei o gelo no meu copo. Deixei para o ano novo. Su Qingjian riu em voz baixa. Ele tocou a borda do meu copo. Vamos, é hora de nos despedirmos dos organizadores. Eu assenti e saí ao lado dele. Ao passar pelo terraço, eu olhei para o lado por um instante. Estava vazio, restando apenas uma taça de champanhe solitária. Foi levada por um garçom, assim como Liu Huiyan, finalmente fora da minha vida. Completamente limpo da minha vida. Minha vida já virou a página. Legenda por Solange.